Somebody save me! A morte do Superman é o assunto de hoje. Eu sou Christian Cardoso e você está no Ruivo HQ. Aê, moçada! Antes da gente entrar nesse caixão junto com o Homem de Aço, eu já vou te pedir para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Não esquece de clicar no sininho para receber todas as notificações. Isso é muito importante para que o Ruivotril aqui possa continuar trazendo conteúdo de quadrinhos para você toda semana. Me segue também no Instagram, @RuivoHQ. Eu tô todo dia lá postando alguma coisa da minha coleção de quadrinhos e também dos meus livros, do meu gato, o Peter, que está balançando as caixas de papelão por aí, fazendo muito barulho. Um gato do barulho. Não deixe de acompanhar também os meus drops semanais de indicações no podcast A Bodega Nerd, podcast de cultura pop, produzido pela Rádio Ghost, disponível no iTunes, no Spotify, no Google Play e no Deezer. Enfim, galera, o nosso papo é GB. A morte do Superman, The Death of Superman, foi um evento que ocorreu nas revistas de linha do Homem de Aço, publicadas pela DC Comics, entre os anos de 1992 e 1993, e se tornou, além de um evento midiático mundial, um clássico dos quadrinhos ao longo do tempo. Você pode desprezar, você pode menosprezar, você pode dizer que nos anos 90 só tinha porcaria, mas esta HQ entrou para a história, tanto pelo seu impacto cultural, quanto pela história dos bastidores, que é interessantíssima, e é isso que nós vamos abordar nesse vídeo. No início dos anos 90, o Homem de Aço tinha nada mais, nada menos que 4 revistas mensais sendo publicadas nos Estados Unidos. Você tinha a revista Superman, você tinha Action Comics, você tinha Adventures of Superman e você tinha Superman The Man of Steel. Cada revista tinha sua própria equipe criativa, seu próprio roteirista e desenhista, mas todas elas tinham a mesma supervisão do editor Mike Carlin. Temos que ter em mente que este é o Superman pós-1986, pós-Crise nas Infinitas Terras. Eu vou deixar linkado aqui nos cards um vídeo sobre Crise nas Infinitas Terras, que ficou muito legal. E houve, depois do evento Crise, a reformulação, a revitalização do personagem pelas mãos de John Byrne. O que o Mike Carlin fazia? Qual era o modelo editorial que ele imprimia no Superman? Cada título tinha sua própria equipe, certo? Só que um continuava a história do outro, no ponto onde parou. Por exemplo, uma história começava em Adventures of Superman e continuava em Superman, seguia para Superman The Man of Steel e terminava lá em Action Comics. A linha editorial, a mão do editor Mike Carlin, garantia coesão entre todos os títulos. Então era muito legal, porque naquela época era como se você tivesse uma única revista semanal do personagem. Então os arcos se completavam ao longo de todas as 4 revistas. Como é que era feito esse planejamento editorial? Eles faziam campings, né, no final de cada ano, iam os roteiristas, os desenhistas, os editores com as suas famílias para um camping, e lá eles faziam as suas brainstorms no meio da natureza. E aí então eles saíam de lá com o ano inteiro seguinte do personagem já planejado. Então quando eles fizeram o camping para decidir os rumos do Superman no ano de 1992, existia um número que estava no horizonte da equipe criativa, que era o número 500 da revista Adventures of Superman. E a ideia que eles tinham para esse ano era finalmente tirar o Homem de Aço da lista do time dos solteiros. Eles queriam realizar o casamento do Superman. Eles tiveram que pedir a autorização
da chefia da DC Comics, porque afinal eles estavam mexendo com o status da marca mais reconhecida da editora. Então eles precisaram se reunir com a presidente da DC na época, que era a Janet Kahn, e ela deu um sonoro não. Mas por quê? Simples, estava para estrear nos Estados Unidos a série de TV Lois and Clark, The New Adventures of Superman, chamada no Brasil de As Novas Aventuras do Superman, que explorava como tema principal o relacionamento romântico entre Clark e Lois Lane. E o plano da editora da DC Comics era que o personagem só se casaria nos quadrinhos se eles pudessem combinar o evento com o acontecimento na televisão. Como a série estava para começar, se a série fosse um sucesso, esse casamento ia ser adiado por anos. Se a série fosse um fracasso, ele ia ser apressado. Ou seja, os editores e os roteiristas, eles se viram numa sinuca de bico e tiveram que jogar fora os seus planos e pensar em outra coisa. Existia uma piada recorrente nessas reuniões, nesses campings que eles faziam, que quando eles chegavam num impasse sobre que rumo dar para o personagem, um deles soltava uma piada e dizia assim: vamos matá-lo. E todo mundo ria. E dessa vez, depois de receber a negativa de Janet Kahn para o casamento do personagem, frustrados, muito chateados por terem que jogar fora todo o planejamento deles, foi o roteirista Jerry Ordway que soltou a piada de sempre: vamos matá-lo. Só que dessa vez, ninguém riu. Eles se viraram uns para os outros e disseram: é isso mesmo, vamos matar o personagem. E deram início à preparação para o que seria um dos maiores eventos midiáticos envolvendo o personagem, que chegou a extrapolar a esfera dos quadrinhos e se tornou notícia no mundo inteiro. Quando eles criaram o vilão que iria provocar a morte do personagem, eles chegaram até a figura de Doomsday. Eles precisavam de um vilão que não fosse nada cerebral, que não fosse um dos vilões consagrados, até manjados, não podia ser Lex Luthor, não podia ser Mxyzptlk, tinha que ser um personagem novo e totalmente brutal, a força bruta, o ódio puro, a selvageria inclemente para levar o Homem de Aço para tumba. Então chegaram finalmente ao vilão, ao monstro Doomsday, que aqui no Brasil passou a ser conhecido como Apocalipse. A história é bastante simples. Apocalipse surge do nada, ele estava preso a quilômetros debaixo da terra, numa prisão aparentemente inexpugnável, só que ele conseguiu escapar e saiu matando, destruindo, tocando terror por tudo e indo em direção a Metrópolis. Logo na sua primeira aparição, ele já dá de cara com a Liga da Justiça, que naquela época já tinha uma formação um pouquinho diferente e era liderada pelo Superman. E a luta entre Superman e Apocalipse dura várias edições e tem uma sacada muito interessante, que faltaram 4 edições para morte do Superman se consumar. A 4ª edição tem 4 quadrinhos por página, a 3ª edição tem 3 quadrinhos por página, a 2ª edição tem 2 quadrinhos por página e a edição derradeira, Superman número 75, que saiu em 1993, cada página é uma splash page do confronto definitivo entre Superman e seu grande algoz. Era para ser só mais uma história. O personagem ia ficar morto algum tempo e logo depois ia voltar. Porque, como a gente sabe, a morte nos quadrinhos é uma coisa efêmera, é banal, é até um recurso bobo e batido. O próprio Superman já tinha morrido incontáveis vezes durante seus mais de 50 anos de trajetória até então. Ele sempre voltava no mês seguinte e segue o baile. O que acontece é que quando a DC mandou para os lojistas as solicitações daquele mês, eles já tinham anunciado para dar os previews, para os vendedores anunciarem os quadrinhos. Eles tinham anunciado que era o primeiro capítulo da saga da morte do Superman. E eu não sei o que estava acontecendo exatamente em 92,
acho que tinha muita pouca notícia, muita pouca coisa acontecendo no mundo, que a imprensa americana acreditou que realmente a DC estava encerrando as atividades do seu principal personagem. E isso gerou uma repercussão tão grande que quando a notícia saiu, primeiro em jornais menores e depois tomou os grandes veículos de comunicação americanos, o telefone da redação da DC não parava de tocar. Os roteiristas, os editores tinham que dar 50 entrevistas por dia. E aí eles perceberam que todas as atenções estavam voltadas para o personagem, que apesar de ser o clássico, o maior, o primeiro, o original super-herói de todos os tempos, ele nunca foi um campeão de vendas, a não ser nos anos 40, que foi a Era de Ouro. E isso foi muito positivo, atraiu uma atenção muito grande, tanto que eles tiveram que fazer uma reunião de emergência, porque o plano era voltar com o personagem logo. Só que como ganhou uma proporção enorme, uma proporção midiática gigantesca, eles não podiam fazer essa furada de retornar com o personagem no mês seguinte. Então eles fizeram uma reunião de emergência, inclusive foi noticiado na CNN, extra. Editores e roteiristas do Superman fazem reunião de emergência sobre a morte do personagem. É uma coisa inacreditável, meus amigos. Então eles tiveram a ideia de manter o personagem morto por cerca de 1 ano, porque na verdade o tema não era simplesmente matar o Superman, mas a ideia seria o que acontece quando ele morre? Como fica o mundo sem o Superman? E a resposta foi o surgimento de 4 super seres, cada um dizendo ser o Superman, e cada um ocupando as revistas do personagem. Então você teve o Superboy, você teve o Kryptoniano, você teve o Homem de Aço e por fim o Super Cyborg. Cada um deles reivindicando para si o título de Superman, e isso, claro, desemboca lá na saga que culmina com o retorno do personagem, de mullets, inclusive, no seu já clássico uniforme preto, porque obviamente ele não ia ficar morto muito tempo. Mas a morte e o retorno do Superman foi uma comoção mundial. Eu lembro que saiu matéria do Fantástico, saiu matéria na Veja, saiu matéria até no Aqui Agora, uma coisa inacreditável. E as vendas estouraram, foi realmente uma grande comoção, só que logo depois o personagem voltou, as coisas esfriaram e a vida seguiu como antes. Mas a morte do Superman, aqui eu tenho aqui os 2 volumes, né, compilados da edição da Panini, com a morte e o posterior retorno do personagem. Isso aqui foi publicado pela editora Abril nos anos 90 ainda, primeiro com um especial e depois teve várias outras republicações ao longo do tempo. Você encontra, além das edições da Panini, alguma coisa na coleção da Eagle Moss, as graphic novels da DC. Então, como todo grande personagem que vai e volta, ele nunca mais foi o mesmo, os leitores também não foram, o mundo mudou muito desde então, mas a morte do Superman figura como um dos maiores clássicos do personagem, e como eu disse antes, a história dos bastidores é até mais interessante que a própria história da morte, e é por isso que a morte do Superman é a minha indicação dessa semana. Se você gostou desse vídeo, já leu ou quer ler esse quadrinho, não deixe de comentar aqui embaixo e de sugerir também. Sugere um quadrinho aí, porque se ele estiver na minha coleção, logo estará no YouTube. Eu vou deixar aqui na tela final links para outros vídeos que possam te interessar, para que você fique aqui pelo canal e conheça um pouco mais do nosso trabalho, que é feito com muito amor pelos quadrinhos. Ficamos por aqui então, nos vemos na próxima semana com uma nova indicação de quadrinhos. Foi muito legal ter você por aqui, eu sou o Christian Cardoso e você esteve no Ruivo HQ. Tchau, tchau!